E o Internacional, que a partir agora pensou alto e tenta a contratação de um lateral direito do futebol inglês, que tem também nada mais nada menos que a disputa com o Flamengo. E no vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação. Quero te falar também sobre o negócio do Caetano, zagueiro do Corinthians de 1,32 m de altura, que tem contrato no final desse ano e já pode assinar um pré-contrato, e é um atleta que o Inter gostaria para ser talvez a substituição ou do Vitão ou do Robert Renan. E também quero te falar sobre o goleiro que foi convocado para a seleção brasileira. O goleiro ainda de apenas 17 anos de idade e que é tratado como uma das grandes promessas dentro do Internacional. No vídeo hoje eu quero te falar quem é Henrique Menck e também te trazer a lista de relacionados do Inter para o jogo contra o Atlético Goianiense. Então só antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações. Além disso, eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem a BW, que é uma das melhores lojas de roupa e camisetas básicas do quesito masculino, e lá tu pode comprar camisetas num belo custo-benefício e ainda mais utilizando o cupom TN12, onde tu ganha 12% de desconto em qualquer produto dentro do site da BW. As camisetas da PW não possui odor, não desbota e tu pode dar uma olhadinha no primeiro link na descrição, dar uma olhada no site e se tu gostar, utiliza o cupom TN12, lembrando, a entrega é para todo o Brasil, tá bom? Vamos começar então aqui com principais informações do Internacional no vídeo de hoje, e eu quero começar aqui primeiro falando sobre a lista de relacionados do técnico Roger Machado para o confronto contra o Atlético Goianiense. A lista de relacionados saiu, a gente tem algumas novidades boas e algumas novidades ruins no quesito ainda de lesões, né? Que o Inter vem tendo um departamento médico bem inflado nessas últimas semanas. Bom, todo mundo sabe, Alan Patrick e Borré ainda seguem fora, o Luca também é um jogador que vai ficar fora, inclusive o Inter trouxe uma atualização dizendo que ele vai ficar fora, inclusive das próximas rodadas no quesito do plural, ou seja, nem no meio dessa semana e nem no fim de semana a gente deve ter o Luca à disposição. Outras atualizações que o Inter trouxe, e aí dois novos desfalques, tá? Fabrício tem uma contusão na tíbia e tá fora desse jogo. O Inter falou que é só desse jogo e depois vai ser feita uma reavaliação. Wanderson, contusão na panturrilha esquerda, também tá fora desse jogo. A tendência que volte na quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro, o Inter que joga lá no Mineirão, tá bom? De resto, é os mesmos relacionados que venceram o Juventude por 2-1. Nenhuma volta do departamento médico e a única perda, né, em relação à partida contra o Juventude foi a do Fabrício. A partir de quarta-feira, o Inter já espera ter pelo menos algum desses jogadores novamente à disposição, como o Wanderson, como talvez, né, obviamente, o Fabrício e possivelmente, mas ainda é algo muito incerto, né, o Alan Patrick, que já está realizando alguns trabalhos no gramado, tá bom? Outra situação que eu quero trazer agora para vocês: Henrique Menck e Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho, que inclusive hoje está de aniversário, completando 17 anos de idade no Internacional. Gabriel Carvalho e o Henrique Menck foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. E eles vão desfalcar o Internacional nos períodos do dia 5 e 8 de setembro, onde a Seleção Brasileira Sub-20 vai jogar 2 amistosos fora do Brasil. Tanto o Gabriel Carvalho, bom, vem sendo destaque, nem preciso dizer muito sobre esse jogador, é um atleta que vem se destacando muito, né? Há mais de um ano eu falo desse atleta, desde quando ele ainda estava nas categorias de base do Internacional. O Gabriel Carvalho já é uma realidade e é um jogador que certamente vai ser uma das maiores vendas da história do Internacional, se jogar ainda o que está jogando. Henrique Menck, esse acredito que tu não deve conhecer, ou se tu conhece muito pouco. O Henrique também é um jogador cria da base do Inter, e esse a gente pode dizer que é cria da base mesmo. É um atleta que joga no Inter desde o Sub-10, é um goleiro e já foi relacionado, inclusive, esse ano no começo do Campeonato Gaúcho, quando o Inter teve todo aquele problema de goleiros, lembra? O Henrique Menck, quando o Inter não tinha o Rocher, o Fabrício ainda não tinha chegado, né? O Antony teve que se titular. O Henrique Menck era um goleiro que vinha sendo relacionado. É um goleiro ainda precisa muito evoluir, né? Goleiros têm essa dificuldade um pouco maior, mas é um atleta só de 17 anos, também foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, é um jogador que já treina de maneira corriqueira no profissional e é um atleta com muito potencial. Ele muitas vezes é, inclusive, o titular do Inter no time Sub-20, com 17 anos de idade. Ele alterna muito entre o Sub-17 e o Sub-20, né, para não perder o ritmo de jogo, mas é, sem dúvidas, um jogador muito interessante, muito promissor que o Inter tem, e alguns trazem ele até
como o goleiro que o Inter teve, né, pós-Alisson, com maior potencial. O cara que foi feito realmente na base do Inter com maior potencial, sem dúvidas, é o Henrique Menck. Aí tu vai falar, bom, e o Antony? O Antony nunca teve essa projeção como o Henrique tá tendo, né? O Antony nunca foi um goleiro de seleção de base, né? O Henrique já tá conseguindo, já não é a primeira vez, ele já tinha sido convocado para a seleção brasileira sub-17 e agora ele sobe mais uma categoria, agora indo para a seleção brasileira sub-20. Outra situação que eu quero trazer para ti, Caetano, zagueiro do Corinthians, 1,82 m de altura, tem contrato até o fim desse ano e na metade desse ano já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Inter tem interesse na sua contratação, a informação foi confirmada pelo staff do atleta, o Inter entrou em contato com o Corinthians e o Corinthians fez a seguinte proposta. O Corinthians, no começo da temporada, comprou o Pedro Henrique por 10 milhões de reais junto ao Internacional. Só que o Corinthians ainda não pagou esse valor ao Inter, né? O Corinthians está em débito com o Internacional nesse quesito. Esses valores ainda não foram pagos, né? O Corinthians tem, né, essa fama de caloteiro, infelizmente, e o Inter ainda tem esse valor a receber, esse débito. E o Corinthians fez a seguinte proposta para o Inter, né? O Corinthians liberaria o Caetano, agora na metade desse ano, de graça, só que teria que ser quitada esta dívida pelo Pedro Henrique. Ou seja, né, o Caetano custaria 10 milhões de reais aos cofres do Internacional, mas porque o Inter teria que perdoar esta dívida do Corinthians. Era algo que o Inter teria que fazer, por exemplo, neste momento. O Inter recusou, o Inter disse que não quer, e o que o Inter está fazendo é assinar um pré-contrato com o Caetano, porque agora que o Vitão vai ficar com o Inter, né, o Vitão não vai mais sair do Internacional, vai ficar até o fim do ano possivelmente. O Robert Renan também é um zagueiro que deve ficar até o fim do ano. O Inter tem hoje 5 zagueiros, se precisar ir no Fernando, né? Tem o Robert Renan, tem o Vitão, tem o Gabriel Mercado, tem o Rogel, tem o Igor Gomes e tem o Fernando se precisar. O Inter não precisa mais zagueiros, só a partir da próxima temporada. Por isso que o Inter tenta contratar o Caetano por pré-contrato. O Inter até aceitaria o Caetano agora, mas não perdoa essa dívida de 10 milhões de reais, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês. Lateral direita, e esse, se pudesse vir para o Internacional, seria sem dúvidas o melhor nome que o Inter poderia contratar. Vitinho, jogador do Burnley da Inglaterra, caiu agora para a segunda divisão, mas é um lateral direito muito interessante, já foi inclusive cogitado na seleção brasileira. É um atleta que tanto o Inter quanto o Flamengo estão tentando a sua contratação. A informação inclusive foi confirmada pelo staff do atleta e o Burnley pede cerca de 8 milhões de euros para liberá-lo. Essa que é a principal questão, né? O principal X da questão. O Inter não tem essa grana, a gente tá falando aí de 40 milhões de reais por um lateral direito. Lembrando que o Inter vendeu o Fabrício Bustos por 20, né, pela metade dos valores do Vitinho. Inclusive o Flamengo está muito próximo de vender o Wesley para o Atalanta por 20 milhões de euros e eles precisam trazer um lateral direito para o lugar. E esse lateral seria, por exemplo, o nome do Vitinho. O Inter segue tentando essa contratação, segue tentando algum modelo de contratação ali, né, algum formato de negócio que pudesse viabilizar essa contratação por parte do Vitinho junto ao Burnley, mas é uma contratação, né, um nome extremamente difícil. É realmente um atleta que dificilmente o Inter vai conseguir, principalmente por causa da concorrência do Flamengo e por causa do limite financeiro que o Inter tem. O Inter tem essa prioridade em trazer um lateral direito, né? Inclusive o Roger já vem cobrando isso até de maneira pública, né? Que não quer ficar improvisando jogadores para sempre, mas o nome do Vitinho, que seria o nome ideal, o nome que, esse realmente vai ser o cara. Esse é um nome muito difícil, principalmente pelos valores e pela concorrência com o Flamengo, mas é um nome que o Inter segue tentando e aí eu preciso informar para vocês, porque o Inter segue fazendo esforço para tentar contratar esse atleta, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais, valeu, falou e foi!